preparando. Vai, Renato. São os 2 últimos treinadores brasileiros a terem conquistado a Libertadores. Queria te perguntar sobre como você tem visto o trabalho do Dorival no São Paulo. Ele chegou, guardado as proporções, mas também, assim como você, no momento para reconstruir o time. O São Paulo está numa fase ruim e hoje está melhor. E projetar também esse jogo de domingo, que vale vaga no G4. Hoje, São Paulo apenas 1 ponto à frente do Grêmio. É um duelo à parte também ali na beira do campo, né? Eu gosto muito do Dorival como treinador e gosto muito dele como pessoa também. Tenho uma amizade muito grande por ele, sempre que a gente se encontra a gente fala. Torço muito por ele, torci muito para ele quando ele foi pro Flamengo, porque muita gente, ele estava um pouco longe do futebol, ele estava no Ceará, né? Depois ele foi pro Flamengo. E treinadores assim, eu fico até triste quando fico muito tempo longe do futebol, porque ele é muito bom, é necessário. E foi isso que ele provou lá no Flamengo. E agora, chegou no São Paulo, digamos assim, não um momento muito bom para o clube. E está aí, deu a volta por cima, com o grupo dele, está tendo bons resultados. O resultado de ontem, isso é normal no futebol, em qualquer clube, de repente você tropeçar, mas conseguiram se classificar nos pênaltis. O importante é você não avaliar o trabalho de um treinador num jogo, e sim num todo, no que ele vem fazendo. Ele vem fazendo um trabalho muito bom no São Paulo. Só espero que a gente possa pará-lo, ele e o time dele, no domingo, e que o Grêmio, sim, tenha um êxito maior. Mas, sem dúvida alguma, eu gosto muito dele, volto a repetir, como pessoa e como trabalho, e sempre vou torcer muito por ele, menos no domingo, óbvio. Bom dia, Renato. Teve que reformular todo o elenco, né, no início desse ano, como o pessoal já falou, enfrentou problemas de lesão e ainda conseguiu fazer o time funcionar com 2 esquemas bem diferentes. Muito bem. A gente está acompanhando o Renato lá, né, as principais perguntas, na minha opinião, já foram feitas. Daqui a pouco a gente vai reproduzir um trecho que eu acho bem importante, mas um primeiro highlight de CCD aqui sobre a entrevista do Renato. Renato Portaluppi, um lado mais maduro de Renato, né? Colocando uma série de questões e chamando o torcedor, Meneghetti, para o jogo de domingo. Fundamental. 45 mil na arena. Renato fez questão de falar agora. Falou na coletiva, foi o último a falar, e na reapresentação falou: torcedor, é hora de ir direto para o jogo domingo. O Grêmio pode encostar na liderança, o Grêmio pode encostar na zona de cima, o Grêmio pode brigar pelo título. Vamos ganhar do São Paulo. Mobilização total, Renato pediu, Meneghetti. Muito bem. Ribeiro, vê se me ajuda, o César me ajudou. Tua primeira ideia da coletiva do Renato. O César aproveitou para fazer um chamamento para a Nação Azul para o jogo de domingo. Eu quero que tu fale sobre a coletiva do Renato, por favor. Eu vou dizer assim, o Renato, eu já disse para vocês no início do ano, e vocês não ouviram, né? Vocês preferiram me zoar. Esse talvez seja, opção, né? Esse talvez seja o principal trabalho de Renato como treinador. E por que isso? Porque ele, de uma forma, ele foi obrigado. Obrigado, Ribeiro, por falar sobre a coletiva do Renato, tá, Gorjank? Coletiva do Renato. Tô pedindo para vocês, tô dando a morta para vocês. Vocês têm que falar do principal trabalho do Renato e tal. Direto, Ribeiro, direto, é pai bola, entendeu? Me preocupou uma coisa na coletiva do Renato. Me preocupou uma coisa, o Renato ele não gosta do esquema que o Grêmio tá jogando. E isso me preocupa porque eu adoro. Eu adoro o esquema que o Grêmio está jogando, eu adoro o Grêmio jogando com 3 zagueiros, e para mim o Renato tinha que montar esse esquema e seguir nele o restante da temporada. O Renato foi claro ao dizer: eu só estou jogando com 3 zagueiros porque não tenho atacantes de lado. E podem vir os atacantes de lado. O Matheus Dávila ontem cruzou no aeroporto com o Michael. É mesmo? É. Conversaram? Conversaram. Animadamente? Isso, tem vídeo numa dupla sobre isso, mas depois eu posso dar um spoiler. Então, quando vierem os atacantes de lado, vai desmanchar os 3 zagueiros e isso me preocupa. Tá no ponto aí, Paulinho. Então tá, esse é um trecho que eu acho, na minha avaliação, o mais importante que o Renato falou 2 vezes. Uma a gente transmitiu aqui ao vivo. E agora a gente separou do começo, na segunda resposta do Renato na coletiva, que eu acho que tem um recado, inclusive, nacional aí. E o César vai me ajudar a fazer essa leitura nisso depois. Pode rodar, Paulinho. A gente vai aprendendo com o passar do tempo, né? Eu sempre falo, né? Quem fala que sabe tudo não sabe nada. Então, independente da idade, independente do tempo de profissão, a gente sempre aprende alguma coisa. É lógico que com o passar do tempo o amadurecimento vem e a sabedoria também com ela. Esse ano tem sido um ano especial para mim porque, apesar que muitas vezes não enxergo, muitas pessoas não enxergam o trabalho que eu tenho feito aqui dentro do Grêmio, você vê que
Desde o início do ano para cá, são 4, 5 meses. Nós mudamos praticamente 70% do nosso grupo, 60%. Viemos de uma segunda divisão. E nós ganhamos o Campeonato Estadual, onde muita gente achava que o Grêmio não iria ganhar. Ganhamos os confrontos diretos com o nosso maior inimigo da rivalidade, que é o Internacional. Jogamos 2 Grenais e fomos absolutos. Ganhamos a Recopa, estamos bem no Campeonato Brasileiro, estamos bem na Copa do Brasil, e isso em pouco tempo. E usando variações no esquema tático. E isso, eu queria falar para vocês, até estava comentando com alguns amigos meus ontem, aliás, eles comentaram comigo, eu queria ver se fosse, com todo o respeito, um treinador estrangeiro. Pode ser até um português, que estivesse aqui no Grêmio ou em outro clube e estivesse fazendo o trabalho que eu tenho feito aqui no Grêmio. Estariam fazendo uma estátua para ele. Para mim, parece que é tudo normal. Não, é normal fazer isso, é normal fazer aquilo. Eu queria ver se fosse um gringo, porque muitas vezes eu vejo um gringo ganhando alguns jogos nos seus clubes, e eu gosto de todos eles, tem espaço para todo mundo, mas só estou falando. E alguns da imprensa ficam endeusando algumas 3, 4 vitórias de alguns treinadores estrangeiros. Então, se estão no meu lugar, teria uma estátua, né? Por conta dessas pessoas. Então, eu não estou me valorizando. Eu sou pago para trabalhar, eu sou pago para buscar os resultados do Grêmio. Então, para isso, eu agradeço sempre ao presidente Guerra, ao Paulo, ao Antônio, ao Luiz Wagner, porque eles têm uma participação muito grande no nosso trabalho, principalmente em ter ajudado a montar esse grupo, que não foi fácil, pelas dificuldades que o clube estava passando, e também por certos voos fretados. E isso tem feito a diferença, porque a gente tem viajado praticamente de madrugada, contra o Atlético Paranaense foi assim. Bom, primeira coisa que eu quero dizer é que o Renato é um baita treinador de futebol, e a gente debateu aqui quando o Grêmio estava, o presidente Alberto Guerra renovando o contrato do Renato. Eu estou entre aqueles, não foi uma unanimidade aqui, o JB e o César tinham uma outra visão naquela época, que eu defendia que o melhor técnico para o Grêmio era o Renato, era a manutenção do Renato. O Renato é um gigante e é, na minha opinião, hoje o melhor gestor de vestiário que há no futebol brasileiro. Mas eu pondero o seguinte, o autoelogio me soa como palavrão. O Renato está pegando confete, jogando para cima, serpentina para cima, e diz assim, não, eu não estou aqui me valorizando. Não, claro que está. E não precisa fazer isso. Os resultados do Renato, a trajetória do Renato como treinador, fala mais do que ele próprio. Então esse autoelogio não é bacana. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o Renato foi preconceituoso. O Renato reagiu à badalação que a imprensa faz aos treinadores estrangeiros. Isso é dor de cotovelo, escancarada dor de cotovelo. E eu não acho legal. Eu não acho bacana. Aí ele chega e fala assim, eu queria ver se os brasileiros fossem para a Europa, se haveria essa paciência. Depende. Se ganhassem como o Abel, teriam paciência. O Santos contratou o Josualdo, não deu certo, mandou embora. Tem muitos treinadores estrangeiros, o VP lá, o Vitor Pereira, não deu certo no Corinthians, não deu certo no Flamengo, foi embora. Normalmente, quem tem trabalho e tem resultado fica, ganha uma outra oportunidade. Então eu não vejo essa badalação da mídia. Aliás, a mídia vive pegando no pé do Abel Ferreira pelo seu comportamento extracampo e elogia pelos resultados. Jorge Jesus foi elogiado pelos resultados e olha que eu sou crítico do Jorge Jesus, que eu acho que é um técnico assim, ó, bonzinho, com um grande trabalho na sua vida, que é o trabalho do Flamengo. Então eu não achei legal esse comportamento do Renato. Agora, por que os técnicos brasileiros não têm resultados lá fora? Por quê? Porque não tem competência? Porque tem dificuldade com o idioma? Porque não se reinventaram? Acho que sim. Acho que os nossos treinadores, em linhas gerais, são um tanto ultrapassados. Eu penso isso, sim. E eu acho boa esta oxigenação, sem ser cudetista, sem ser ramirista, mas eu acho boa esta oxigenação, acho que faz bem para o futebol brasileiro. Agora, não me venha o Renato dizer que ele não criticou. Ele criticou a badalação que acontece com os treinadores estrangeiros e que eu não vejo. Eu vejo que é badalado quem ganha, que é o caso do Abel Ferreira. Meneghete, e a gente tem 2 exemplos aqui, tu citou o Vitor Pereira, tu citaste o Josualdo. Pô, a gente tem Medina e Ramírez aqui, que tiveram trabalho de 3 meses. Foram detonados. No Inter, porque foram trabalhos ruins. Foram trabalhos ruins, detonados, foram embora e escorraçados do Beira-Rio praticamente. O Renato fala, se é o técnico brasileiro, quero ver se fariam estátua. Eu tô indo para São Paulo agora, não sabia. Eu quero ir no Allianz Parque ou na Academia de Futebol do Palmeiras, eu quero visitar a estátua do Abel Ferreira. Onde é que fica a estátua do Abel Ferreira? Não tem? Não tem. Ah, tá. Então vou fazer o seguinte, eu vou ir no Maracanã ou no Ninho do Urubu agora
Quero visitar a estátua do Jorge Jesus. Não tem estátua do Jorge Jesus. Não tem? Não tem. Tá, mas espera aí. Tá, então eu vou ir no Corinthians agora e vai ter estátua do Vitor Pereira. Não tem. Não, mas Tá, esse aí- qual é o técnico do Brasil que tem estátua no estádio? Não tem. Não tem nenhum técnico do Brasil? Que eu saiba, não tem nenhum. Na Arena? Talvez o Vojvoda mereça. O Vojvoda mereça lá no Tá, Fortaleza. mas na Arena não tem estátua do Renato? Tem. E ele não é estrangeiro. O único técnico em atividade no Brasil que tem uma estátua, Renato, é tu. Mas Tu não pode falar sobre mas falta aí de tá, reconhecimento. mas, Tá não, normalizando é, a estátua. Aliás, tu Não. começou- E é merecida a estátua. aliás, só que ele não começou- pode falar. o Taigor. A argumentação do Renato sobre a falta de reconhecimento, ela já está errada, porque Tá, o justamente Taigor. ele é o cara que tem uma Tu estátua. começou muito bem, eu estava dizendo, eu ia dizer que, pô, que é brilhante, Taigor, brilhante, só que tu terminou ruim. Porque nenhum desses treinadores citados por ti tem a história que o Renato tem no Grêmio. Mas ele- Dá pra O discutir. Renato é jogador e Mas ele treinador que falou da vencedor. estátua, Mas foi ele que falou da estátua. Não, Ele Miguel. que trouxe a estátua. Ele que falou à da estátua. à Mas a estátua é tona. uma E outra coisa, Aquele- o a Abel comparação dele não funciona. Ferreira pelo Palmeiras, como técnico, é mais Mas não vitorioso jogou que o no Renato pelo Palmeiras, Grêmio. não mas é tudo diferente. bem, mas é que É diferente. a estátua é figura de linguagem. Claro. Por favor, eu vou aqui, ó, por favor. Sabe o que é isso aqui? Hashtag fechado com o Renato. Por que eu falo isso? Não vou deixar tu fazer isso aqui assim. Vou Essa tu fazer, não vai fazer, vou porque tu não fazer. queria o Renato. Vou Tu e o fazer. JB não Vou queriam fazer. o Renato. Eu não me venho Vou agora. fazer. Agora que tá ganhando, vem com o hashtag. Vou ó. fazer. Hashtag fechado com o Renato. Meneghetti, Em outubro não queria. Meneghetti, Em outubro não queria. Meneghetti, podemos levantar isso, não tem problema Não, é que nenhum. tu quer fazer média, porque o Renato tem a maioria da torcida do Grêmio, tu quer fazer uma médiazinha, fechado com o Renato. É muito bacana isso. Mas não, eu quero que tu fale sobre a ideia dele, o preconceito aos treinadores estrangeiros. É isso que eu quero que tu Eu fale. não quero fazer média nenhuma. Não tô falando, tô Tá falando fazendo da média. Eu tô Tá falando, fazendo não, média. não quero fazer média nenhuma. Eu tô fechado com a entrevista que ele fez agora. Não, mas então defende a Alguém ideia, do defende o teu tamanho argumento. do Renato Defende o teu argumento. precisava falar o que todo mundo faz aqui. quê? O que tu todo faz? mundo faz. O quê? O Cudê faz meio trabalho e é idolatrado por uma geração. Mas qual é o problema de algum jornalista, não é o meu caso, elogiar o trabalho do Cudê? Porque Não essa é um dor de cotovelo eu problema, não é tenho. que não Por é mim. dor de cotovelo. Da mesma maneira que tu vê preconceito no que o Renato tá fazendo, tem preconceito contra ele também. Contra ele quem? Contra ele, Renato, Aonde contra tá ele, o Dorival. preconceito? Ele É a mesma coisa. Ontem nós enchemos a bola do É a Renato mesma aqui. coisa. Mas que Mas eu não preconceito? preciso. Mas, Isso Meneghetti, não é eu não tô preconceito. generalizando na Isso tua não opinião. tem a ver com xenofobia, Não é. César. Eu quero dizer o seguinte: existe uma relação absurda de crítica a treinadores brasileiros mais antigos. Existe. Não existe. Não, quando eles perdem, existe. E Quando eu, eles e eu perdem, nem são entro criticados. muito nisso. É que nem o Diniz. O Diniz tem uma Qual é o problema, uma aura. César? Mas por que isso te incomoda? Mas não eu me não sou incomoda, dinizista, eu como só se diz. acho que da Mas qual é o mesma problema? maneira que falam deles, eles podem Mas aí o falar Ramires disso. foi trucidado, como o Tiger lembrou, o Medina foi trucidado, o Aguirre, quando entrou em processo Mas do código, foi liquidado. Tu pegou dois treinadores, o Aguirre nem tá nessa geração. Tu tá alinhado com o Renato no sentido, e eu não concordo com isso, de tratar que a mídia venera os estrangeiros e critica os nacionais. Eu Se não. se o brasileiro é bom, ele tem que ser elogiado. Primeiro, e esse é o caso do primeiro Renato. que eu não sei nem quem é a mídia, tá? Eu não tô falando disso, Não, eu mas tô que falando virou de modinha, gerações. virou- Eu tô virou falando de modinha. gerações e gerações. A mídia, então o problema é de idade, então. a mídia, mas é verdade. Não é, É César. verdade. Não é é. verdade isso. O meu irmão O tem que o 60 Renato- anos e é fã do Diniz. O que o Renato, é fã do Diniz, tem o que o 60 Renato anos. levantou, o que o Renato levantou, e só ele tem tamanho para levantar, porque ninguém fala disso. Mas ninguém fala do quê? Aqui o que vocês estão existe enxergando que a gente não enxerga? O Uma quê? treinador ultrapassado. Sim, eu acho isso. Pois é, Eu acho que mas tu pode achar. Por exemplo, quem não o é técnico que ultrapassado? treinou a seleção brasileira, o técnico que treinou a seleção brasileira na última Copa do Mundo foi mal e foi criticado nacionalmente. Qual é o problema? Ele é brasileiro, o Tite, né? Embora tenha cidadania italiana, é brasileiro, né? Tá, E mas qual é o problema? e qual é o conceito dele? Tu não vê ele mais alinhado a esse novo modelo de treinamento em relação ao Renato? Tu não separa São isso? estilos diferentes. São estilos diferentes Por que favor, tem. eu gostaria de falar, Paulo Comandante, se fosse possível, né? Assim, ó, a minha leitura de tudo isso que vocês estão discutindo, tá? Eu acho que, na minha leitura, está desfocada do que o Renato pretendeu na prática. O Renato abriu campanha, né? O Renato está preocupado com a falta de prestígio que ele está incluindo dos técnicos brasileiros para assumir a seleção. É por isso Mas que o ele nome está principal não é o bradando. Diniz? Não é mais. Ainda é o Ancelotti, que eu acho que não vai pegar.
entendeu? Mas há uma onda em torno do técnico estrangeiro. O Renato, na verdade, ele está apenas se protegendo. Ele está falando é uma proteção. Ele está colocando os outros técnicos no saco, mas na verdade ele está falando dele. Então, essa é a minha leitura. E outra coisa, nessa discussão de vocês assim, ó, não é nem a questão de xenofobia ou como é que é esse, proteção ao mercado de trabalho, não. Quando o Jorge Jesus faz o que faz no Flamengo, naquele curto período, todos os clubes brasileiros sonharam com o estrangeiro porque essa era a forma de sucesso. E isso é um grande erro. Tá bom. E isso também se provou na prática. Alguns erraram, outros acertaram. A maioria errou, porque na prática isso se diz que não deu certo. Só que continua. É que o Renato... Se tu pegar os da Série A do Campeonato Brasileiro, vai ver qual é o percentual de técnicos estrangeiros. É enorme, mas Ribeiro... Tá errado. Não pode, tá certo. Isso é modismo. Sabe onde é que tá errado? Quando tu contrata um estrangeiro ruim. Sabe onde é que tá certo? Quando tu contrata um estrangeiro bom. Mas não é assim, a minha crítica, tá? É que o Renato faz uma colocação de que a imprensa badala mais os treinadores estrangeiros. E o César se alinha a isso. Cara, eu não vejo isso. Eu vejo a imprensa criticando os ruins e elogiando os bons. O único questionamento que eu faço, eu não digo a imprensa, eu digo o coletivo no futebol é assim. A imprensa, não existe mais imprensa. Existem pessoas que dão opinião, é só tu olhar. Tu entra no Twitter, tu vai ver. Não, discordo de ti. Existe imprensa, sim. Não, existe imprensa, mas existe um coletivo gigante que dá opinião também, hoje. Todo mundo E tem esse opinião. coletivo aí, vocês acabaram de ser preconceituosos aqui. A gente não se dá conta, mas existe sim... existe um conceito. Pegar o presidente do Inter. O presidente do Inter tinha um conceito. Tá bom, e ele não pode ter? Não, ele pode. E o conceito dele é preconceituoso também, pela tua visão, ele é igual. Mas é um direito dele. Ele errou contratando treinadores estrangeiros e acertou com o brasileiro. Palmas pro Mano Menezes. Mas não é isso. Eu tô dizendo o conceito. O preconceito, o que é? Eu preciso contratar um cara estrangeiro. Esse é o preconceito. Mas é o direito dele, É um direito do Renato dizer o que ele acha. Claro, e eu posso discordar do Renato. Claro, né? tu acabaste de Isso aí. discordar e eu acabei de concordar também. César, isso que tu chama de preconceito, eu quero pedir permissão para atacar a opinião do César. Isso, Posso? vai. Na sequência? Vai. Tá. Eu vou atacar a tua opinião, tá? Por que tu fez essa ironia? Tá irônico, né? Não, é que eu vou atacar a tua opinião Mas depois. pode atacar a minha opinião. Bom. Então, sobre o conceito que tu fala do presidente do Inter, eu acho que ele é um conceito, sim. O Inter tinha um conceito e que acho que o Ribeiro está certo no sentido de que esse conceito está espalhado pelo Brasil, mas eu acho que é um conceito que não é pré-conceito, é um conceito, que é um conceito de abrir mercado. E por que não é um pré-conceito? Porque nós aqui temos conhecimento de quais são os técnicos brasileiros no mercado e o que eles podem nos apresentar. A gente tem esse conhecimento, né? Mas não tem os estrangeiros. Não tem conhecimento sobre os estrangeiros. Só para terminar, porque o Dorival Júnior está aqui no mercado há 20 anos, o Renato está aqui no mercado há 15 anos, o Abel Braga estava no mercado aqui há 30 anos. Então a gente sabe quais são os técnicos brasileiros e aquilo que eles podem apresentar. Se criou a partir disso um conceito de tentativa de abertura de mercado, que eu não acho que é pré-conceito. Eu acho que é um conceito embasado no conhecimento que se tem dos técnicos daqui, do tempo de trabalho, do que eles apresentaram e do que eles podem render. Vou atacar a tua opinião. O César, ele tem um problema na opinião dele. Só um. Tu colocas como... Tu separa, tá, os técnicos que em tese são defendidos e supervalorizados e os superestimados e os técnicos que são subestimados de acordo com aquilo que tu pensa sobre o treinador. O Diniz, por exemplo, tu não gosta, então tu coloca na categoria do superestimado. Não, eu estou atacando a tua opinião, que a minha leitura sobre a tua opinião é essa. Eu não gosto do Diniz, o Diniz é superestimado. Eu gosto do Renato, o Renato está no subestimado. Isso não é... Porque eu te conheço, eu sei que tu não gosta do Diniz. Não é o César, tá? E eu acho que o Diniz aqui é muito criticado além, e existe, eu acho, um preconceito em cima do Diniz. E a minha opinião, ela pode ter sido, ela pode ser suja pelo fato de eu gostar do Diniz. Mas o Diniz, ele não é um cara, eu acho, superestimado. Não, existe um hate ao Diniz que é absurdo de um cara que está fazendo um bom trabalho. Mas existe uma não é o César também. que é assim, né? Todo mundo. A sociedade nossa, com esse negócio de dicotomia, tá muito assim, né? Então o cara é cudetista, então o cara tem que amar o Cudê, ele pode rebaixar um time para terceiro e dizer, não, mas o Cudê é bom. Aí o outro que odeia o Cudê pode ser campeão de tudo, não, mas o Cudê é ruim. A sociedade tá assim. Então, quando tu fala que o César rejeita o dinizismo, que eu não sei se ele rejeita, e a sociedade é assim, tem os dinizistas, tem os cudetistas, tem os renatistas. Eu não me alinho com essas linhas. Pra mim, o cara é bom ou faz um bom trabalho e vai ser elogiado. É ruim, faz um trabalho ruim, vai ser criticado. O que eu quero colocar é exatamente isso. Eu não tenho esse preconceito. Porque eu tento... Sabe qual é a minha tentativa, ao menos, de análise das coisas? É em cima de fatos.
Em cima de trabalho. Entendeu? Não, e mais do que isso, de fatos. Entendeu? Por exemplo, eu elogiei o Fluminense muito no Campeonato Carioca. O Fluminense fez um grande jogo contra o Flamengo. Ontem, ele foi mais do mesmo que ele tinha sido. Sim. Entendeu? Então, analisar fato. Com relação ao Renato, ninguém criticou mais o Renato aqui dentro do que eu. Ninguém mais criticou do que eu. Desde sempre, Meneghetti. Agora, eu tenho que entender que o Renato tem tamanho para fazer Mas essa... outra coisa, para não, abrir... não, mas isso, eu estou dizendo o isso eu seguinte... não discuto. Ele tem tamanho, ele tem. Ele tem tamanho para abrir a discussão. E é por isso que eu estou Mas que a gente tá fechadíssimo aqui a meia com hora ele. falando sobre isso, né?